Olá e sejam muito bem-vindos ao episódio 61 do Ressalto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e neste episódio vou fazer o mesmo exercício que foi feito a semana passada, que é então falar de qual seria o principal trade target de cada equipa na Conferência Oeste desta vez. Tendo em conta que não aconteceu nenhuma troca, até é bom, porque assim vou conseguir dar os meus trade targets em cada equipa antes de realmente acontecer uma troca, porque de certeza que vai acontecer entretanto. Não vou comentar os All-Star Starters porque não vale a pena. Uh, Posso só dizer em relação a Andrew Wiggins, não acho que ganha, não acho que faça sentido ser starter. No entanto, é indiferente de certa forma ser starter ou não, porque o que aparece no papel, não é? O que aparece escrito é All-Star e a probabilidade de Andrew Wiggins ser All-Star não é assim tão baixa quanto isso. Uh, por isso, não é algo que incomoda, depois de algum tempo de análise, que incomoda assim tanto quanto isso. Mas, passando à frente, não vale a pena agora então de continuar. Vou então falar do que nos traz para este episódio, que é então falar de que é que seria o principal trade target, ou não, trade asset para, para cada equipa na Conferência Oeste. Então, começando também por ordem alfabética, tem os Dallas Mavericks. Eu nos Dallas Mavericks, obviamente, podia ter muitos jogadores. Uh, Muitos jogadores não. Acho que o mais óbvio, talvez as pessoas diriam que seria Kristaps Porzingis. No entanto, eu não acho que essa seja a verdade, porque a dificuldade que é trocar Kristaps Porzingis faz com que não seja muito real, não é? A perspectiva de o trocar. E eu acho que aqui, apesar do encaixe ser perfeito e ser um dos jogadores que eu mais adoro, eu acho que Jalen Brunson é o jogador provavelmente a ver se trocam. Isto porque Jalen Brunson acaba o contrato este ano e ele vai ser unrestricted free agent, não é restricted. Por isso ele pode assinar onde quiser e há equipas que vão ter muito cap space e de certeza que lhe vão oferecer um bom contrato porque a verdade é que Jalen Brunson tem sido fantástico. Uh, Daí achar que não sei se faz sentido, a não ser que eles realmente estejam dispostos a pagar, porque obviamente tendo os bird rights podem oferecer mais que as outras equipas. Se eles estiverem dispostos a pagar, tudo bem, acho que faz sentido, porque o encaixe à beira de Luca é bom. No entanto, eu não sei se existe essa. Se existe essa vontade por parte dos Mavericks, sinceramente. Eu não sei se eles estão dispostos. O encaixe, como disse, à beira de Luka Doncic é muito bom. Mesmo assim, tenho as minhas dúvidas que os Mavericks a longo prazo vão querer pagar. E eu acho que faz todo sentido procurar, pelo menos, ver o que é oferecido, visto que podem chegar ao próximo ano sem. Pronto, ao próximo ano sem Jalen Brunson, que, como disse, está a jogar mesmo muito bem, 16 pontos por jogo, 4 ressaltos e 6 assistências. Incrível em boas percentagens. Depois de seguida tenho os Denver Nuggets. E os Denver Nuggets é muito difícil, porque eles trocaram basicamente a trade piece que eu tinha para eles, que era PJ Dozier. Eu acho, mas a ter que selecionar agora um, eu vejo mais rápido ver se eles apanham uma equipa mais nova que tenha bons assets que seja disposta a arriscar em Michael Porter Jr. Porque Monte Morris eu acho que é demasiado importante agora para esta equipa porque eles precisam de depth no guard spot. Sem dúvida, eles têm muitos problemas e trocar Monte Morris, a não ser que viessem muitos mais guards, não faz sentido nenhum, a meu ver. E acho que Michael Porter Jr. seria mais na perspectiva de haver uma equipa nova que estivesse disponível a experimentar Michael Porter Jr. Não sei se eles têm muitos mais moves sequer a fazer. É uma equipa que é muito difícil ver se vão ser muito mais ativa do que já foram, porque lá está, não existem muitos assets. O Will Barton nunca vão trocar por algo tão valioso como ele tem sido, basicamente. Aaron Gordon também tem jogado muito bem, não vou conseguir trocar por algo mais valioso. Monte Morris é demasiado importante. Jeff Green não vou trocar por algo também. Por isso, Michael Porter Jr. é a única peça que eu vejo, se calhar, que possa intrigar certas equipas que têm algum cap space, apesar de ser um contrato enorme. Depois tem os Golden State Warriors. E nos Golden State Warriors, não pus o mais recente All-Star, Andrew Wiggins. Eu acho, e aqui eu acho que é um bocado óbvio, a trade piece mais interessante é James Wiseman. James Wiseman, eles muito falam que ele é projeto dos Warriors e que eles têm a certeza que vai voltar e que
têm perspectivas e que acreditam plenamente que ele vai fazer parte dos Golden State Warriors. No entanto, eu não sei se isso é verdade. Eu acho que eles dizem isso para inspirar alguma confiança de que realmente ele está saudável, de que realmente ele está bem, mas não me parece realmente que James Wiseman seja a longo prazo uma prioridade dos Golden State Warriors. Não sei, obviamente, não é? Uh, Pode ser realmente que eles estejam a falar de acordo com o que acreditam e que acreditem plenamente que James Wiseman está mais que pronto e faz parte dos futuros dos Warriors. E faz sentido, não é? Estamos a falar de uma pick alta de uma equipa que já tem um young core interessante, por isso até acredito que seja. Mas eu acho que o facto de ele ser um jogador novo, que neste momento nunca está a contribuir para uma equipa que claramente pode ir para os playoffs, claramente pode lutar pelos... pronto, pelo título, não é? Sem problema algum. Não me parece nada transcendente e ir buscar se calhar algo mais imediato, tendo em conta que mesmo os rookies como Jonathan Kuminga têm contribuído imediatamente. Se calhar James Wiseman até pode ser minimamente pronto, pode ser minimamente rentável. Obviamente que isto aqui seria para uma equipa que estivesse disposta a fazer rebuild ou uma equipa que tem interesse em jogadores novos, mas há jogadores. Eu acho que faria sentido pelo menos ver as propostas por James Wiseman. Depois nos Houston Rockets, epá, os Houston Rockets têm muitos trade candidates, mas eu acho que, apesar de eles dizerem que não, claramente Eric Gordon, acho que é o jogador. Este é o Jason Tate, vejo como os jogadores mais óbvios para serem trocados. Muito mais Christian Wood. Pá, Eric Gordon é mais do que esse, por isso o Eric Gordon tenho como principal, apesar deles dizerem que veem Eric Gordon como um jogador exemplo para o futuro e que ele é muito bom veterano para os jogadores. E não duvido que seja, não duvido que realmente ele seja incrível para os jogadores e que esteja a ser e que esteja a contribuir imenso para o crescimento deles e que seja um excelente profissional. Mas estamos a falar de um jogador que duvido que o valor dele seja mais alto do que neste momento está. 50% de field goal, 44% de triplos, a marcar 14 pontos por jogo numa equipa em que não é difícil, não é fácil ter spacing. Eu acho que Eric Gordon tem. Eu vejo alguém a dar até quase uma first round pick protegida por Eric Gordon e duvido que os Houston Rockets consigam muito mais do que isso no futuro próximo. Por isso acho que era interessante mesmo ver o que é que estaria disponível para Eric Gordon, porque é um jogador que, estando disponível, pode ajudar qualquer equipa com aspirações a títulos. Todas as equipas precisam de um jogador que saiba lançar e Eric Gordon não sabe apenas lançar. Eric Gordon é excelente a lançar, por isso não vejo porque não, ou não vejo o sentido em não tentar trocar. O mesmo em Jason Tate, mas esse se calhar não fit numa equipa que precise mais apenas do 3&D, enquanto Eric Gordon pode criar mais o lançamento e acho que pode ser mais facilmente integrado noutra equipa. De seguida, então, temos os Los Angeles Clippers. E os Clippers são uma equipa complicada. Paul George aparentemente pode não voltar, mas Kawhi até pode voltar. É difícil perceber o que é que pode acontecer a esta equipa, quem é que realmente pode voltar ou não. Mas tendo em conta que mesmo assim as aspirações para esta equipa é sempre título, a longo prazo, tendo em conta os contratos que tem, e tendo em conta a aparição de Amir Coffey, tendo em conta o crescimento de Luke Kennard, tendo em conta a possibilidade de Keon Johnson encaixar, eu acho que se calhar a peça mais interessante para trocar, e também o facto de Brandon Boston Jr. parecer um jogador que possa dar realmente resultados, eu acho que se calhar a troca aqui mais interessante é por Terrence Mann. Terrence Mann, uma das minhas picks para até Most Improved Player. Continuo a achar que é um jogador muito interessante, com um grande potencial 3&D e que ajuda nesta equipa, sem dúvida. Mas tendo em conta que a wing depth é tão grande aqui nos Clippers, porque estamos a falar de tendo Kawhi e Paul George, pronto, temos aqui os wings principais quando saudáveis, depois Batum, que tem jogado muito bem e duvido que trocá-lo vá sequer funcionar alguma coisa, porque o valor dele é no que ele está a contribuir neste momento aos Clippers. Kennard tem jogado mesmo muito bem e
também, como disse, depois Amir Coffey que tem aparecido e Brandon Boston Jr. também, Keon Johnson pode aparecer. Por isso eu acho que se calhar tentar trocar Terrence Mann para uma equipa que esteja à procura, tenha um core um bocado mais novo e que se calhar faça sentido ter Terrence Mann a ajudar. Eu acho que se calhar fazia sentido ver aqui o valor que Terrence Mann possa ter, porque é um jogador que de certeza que intriga várias equipas. Estamos a falar de um jogador de 10 pontos por jogo, com 48% de field goal, 37% de triplos e 76% de free throw. Como disse, 10.5 ressaltos, 2 assistências, a jogar, 30 minutos por jogo. Por isso, de certeza que não falta interesse para estes jogadores. Nos Lakers não é fácil, não é? Os Lakers são uma miséria e não há muito por onde ir. É THT ou Kendrick Nunn. Não há muito a dizer, não sei que qualquer um deles que seja vai ser vendido por muito menos valor do que quando foram assinados no início da época. A THT neste momento eu acho que tem muito menos valor do que teve no início da época. Estamos a falar de alguém que tem tido uma época terrível. 10 pontos por jogo em 40% de field goal, 25% de triplos. A única parte boa é o facto de free throws ser 78, basicamente 80%. De resto tem sido uma época catastrófica para Taylor Horton Tucker e para os Lakers que apostaram tanto. E depois Kendrick Nunn, que nem sequer jogou por causa de lesões. Mas a verdade é que são os únicos contratos que provavelmente podem mexer alguma coisa à volta dos Lakers e acredito que eles vão procurar por onde trocar estes mesmos contratos, porque eles não têm muito mais para onde ir. Não sei se há muito mais que possam fazer do que ver, ver esses contratos, não é? Porque não existe mesmo muito mais. O resto são jogadores velhos, jogadores sem muito valor, por isso tem que ser mesmo em THT e Kendrick Nunn. De qualquer forma, acho que abdicar de THT, tendo em conta o contrato que deram, não sei se é inteligente porque não há jogadores novos naquela equipa e Kendrick Nunn, eu não sei quem é que vai querer ficar com Kendrick Nunn, mas pronto, é a única forma, é a única coisa que eles têm, por isso também não estão bastante limitados nesse aspecto. Passando os Lakers, temos os Memphis Grizzlies. Sinceramente, os Memphis Grizzlies estão num ponto muito interessante que é: será que trocamos a nossa equipa ou será que não trocamos ninguém, não é? Porque os vibes naquela equipa são tão bons que será que faz sentido trocar? Será que faz sentido fazer uma troca? Ou o contrário, não é? Já estão tão bem que se calhar faz sentido ir buscar alguém que encaixe melhor para aquele terceiro lugar, não é? Que seria Dylan Brooks. Dylan Brooks tem jogado bem, mas se calhar fazer upgrade aí a Dylan Brooks ou não sei. Mas daí achar que se calhar a peça mais interessante a trocar é Kyle Anderson. Kyle Anderson, que slow-mo, muito bom jogador. Em 22 minutos tem 8 pontos, 5 ressaltos, 3 assistências e que joga ao seu próprio ritmo. Acho que, apesar das percentagens não estarem a ser as melhores este ano, duvido que o valor dele seja muito mais baixo, porque eu acho que é um jogador que já deu mais que provas no que consegue contribuir em campo. Aparece aqui um bocado repetido, não é? Aqui ou seja, um bocado sem muita necessidade aqui, o que eu quero dizer nestes Grizzlies, que tem muita depth no wing, e estamos a falar de Desmond Bane, Dylan Brooks, Zaire Williams eles têm dado a oportunidade, depois Killian Tilly, John Contar que tem subido, Jared Culver que não tem sido terrível quando joga, daí achar que faz sentido se calhar procurar aqui alguém para fazer upgrade nesta posição. No entanto, também não me admirava ver Anthony Melton a ser trocado, porque Anthony Melton tem muito mais valor do que realmente possa contribuir nestes Grizzlies. Até porque Tyus Jones acho que faz perfeitamente o papel que lhe compete quando tem que ser o guard secundário, o guard da vida do banco, e que de Anthony Melton, apesar de poder ajudar bastante a Barry Jamorant para defender, até principalmente, não sei se contribui aqui muito mais e acho que pode ter muito mais valor lá fora, apesar de ser um jogador bastante novo, por isso não sei, mas até que apostar eu acreditaria que Kyle Anderson eles pelo menos estejam
dispostos a ver o que é que Kyle Anderson pode render neste mercado, sem dúvida alguma. De seguida temos então os Minnesota Timberwolves e os Wolves. Há ainda uma boa possibilidade deles se mexerem neste mercado, não é? Eu acho que não está longe das expectativas, bem pelo contrário, até porque a equipa tem jogado, realmente tem melhorado a performance e acho que pode existir aqui a necessidade de trocar por alguém para melhorar então a perspectiva da época, para ver até quão longe podem ir nos playoffs. E eu acho que sem dúvida a maior trade piece aqui é mesmo. Eu sei que vai parecer um bocado estranho até se calhar inicialmente, mas eu acho que a maior trade piece que tem é mesmo a Torian Prince que está num contrato. Não é o melhor contrato, de longe. Tem um contrato. Pronto, e não tem contribuído ao nível desse contrato. No entanto, pondo uma pica ao lado, há muitas equipas que estejam mais que interessadas em ficar com ele. E isso aí é mais que suficiente para, como disse, incentivar muitas equipas a ir buscar a ficar com Torian Prince. Não tem contribuído como esperado aqui na equipa dos Wolves. Eu tenho a impressão que até na carreira dele tem sido um jogador que é posto muitas expectativas de um jogador que pode contribuir em certas equipas e depois acaba nunca por conseguir contribuir onde está. Até eu tenho algumas expectativas sempre quando ele é contratado que pode contribuir como um 3D player, mas não acontece assim. Mas vejo equipas como o OKC, não é? Como os Rockets, sem problema algum de absorver o contrato de forma a obterem em retorno uma pick. Digo isto simplesmente porque não vejo Malik Beasley ou D-Low a ser uma peça real para trocar, simplesmente porque o valor deles nunca vai chegar ao valor que... Pronto, ao valor que eles realmente têm, não é? Eu acho que Malik Beasley se calhar vai ser sempre mais importante nos Wolves do que o que alguém está disposto a dar, assim como D'Angelo Russell, apesar de, a não ser que exista alguém que ache que D'Angelo Russell é um jogador incrível, nesse caso, obviamente que aí sim, aí vão ter um retorno incrível, porque estatisticamente D'Angelo Russell é muito melhor do que realmente é, e nesse caso, então faz todo sentido. Depois temos os Pelicans, uma equipa que eu acho que é interessante também estar atenta como eles estão nos standings, é uma equipa que pouco a pouco tem subido e que tem, como disse, tem estado mesmo muito, muito bem. Aos bocadinhos têm subindo e estão mesmo lá atrás a cheirar os Portland Trail Blazers em 10º lugar. E acho que a trade piece aqui dos Pelicans é Jackson Hayes. Jackson Hayes parece-me ser, para além de redundante nesta equipa, parece-me ser um projeto, eu não quero dizer falhado, mas quase, não é? Pelo menos o encaixe nesta equipa se calhar não faz tanto sentido. Eu acho que ele à beira de Zion Williamson está neste momento é uma liability. Ele jogar ao lado de Zion Williamson. Por isso, não podendo jogar à beira de Zion Williamson, não me parece que faça sentido mantê-lo. Existem várias equipas, de certeza, que estariam interessadas em dar uma oportunidade a Jackson Hayes, ainda é bastante novo, 21 anos, e a época não tem sido assim tão má. 60% de field goal, 4 ressaltos, 7 pontos em 14 minutos. Vejo que se calhar é o jogador mais interessante para trocar, até porque Brandon Ingram, eu acho que não querem trocar. Brandon Ingram tem sido incrível este ano. Ofensivamente se calhar não tem sido tão bom, mas defensivamente sinto que houve um pequeno retorno à forma que já tinha mostrado quando estava nos Lakers, o que é o que é perfeito para o que eles estão à espera. Josh Hart tem jogado também bem. JV tem sido incrível. JV tem sido incrível durante algum tempo. Devontae Graham, pronto, duvido que alguém vá dar muito valor tendo em conta o valor que ele tem, não é? E tendo em conta o contrato que tem. Herb Jones tem sido incrível e Herb Jones de certeza que é um dos jogadores mais intocáveis da rotação. E depois mesmo para postes, para além de JV e podendo jogar com Zion em small ball, eu acho que o Willian Hernan Gomes faz perfeitamente o que é necessário, daí achar que possa ser dispensável
pronto, aí achar que Jackson Hayes pode ser completamente dispensável, até porque Big Mans pode-se ir buscar minimamente fácil a free agency e depois não só em buyout, que existe muitos big men, costuma ser a posição Luke, sei lá, Robin Lopez, não me admirava ser um, por exemplo, e que poderia contribuir. Pois nos OKC foi complicado, porque eu tinha dois jogadores aqui. Eu acreditei durante algum tempo que fosse Derek Favors, só que não sei quem é que estaria disposto a trocar por Derek Favors, que não está a ter a melhor das épocas, apesar de que o ano passado o que ele fez, acho que deu mais que suficiente, pensava eu, para equipas quererem ficar com ele, mas acho que neste momento não está ao nível esperado. Por isso eu acho que se calhar o jogador que mais equipas vão tentar aqui tirar de Oklahoma, acredito que seja Kenrich Williams. Hustle Kenny, como ele é conhecido. Estamos a falar de um jogador que já não encaixa muito bem no time frame aqui desta equipa, ou seja, estamos a falar de SGA tem 23, Ludor tem 22, Josh Giddey tem 19, Jeremiah Robinson Earl, como tem sido interessante, um jogador interessante, tem 21, Kenrich Williams tem 27. Não é que esteja assim tão longe também, obviamente, mas um bocado mais distanciado de SGA. E daí achar que se calhar Kenrich Williams pode ser o jogador a ser trocado, porque eu vejo muitas equipas, sem dúvida alguma, a ir atrás de Kenrich Williams. Um jogador muito valioso para qualquer equipa que queira o título. Ou seja, quando eu digo Phoenix Suns, perfeitamente, se bem que duvido que os Phoenix Suns queiram ir buscá-lo, mas Phoenix Suns, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, Utah Jazz, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Miami Heat, em todas, não estou a exagerar, em todas estas equipas, acho que fazia sentido ter Kenrich Williams. É um jogador que encaixa perfeitamente. Estamos a falar de mais um 3D que realmente é 3D, que realmente defende, que realmente, como disse, lança. Estamos a falar de um jogador que lança 38, 39% de triplos, que se calhar não é falado tanto como trade target porque está nos OKC, mas acho que ele tem bastante valor e acho que fazia todo sentido em tentar ir trocar por ele. Porque, como disse, é um jogador, a meu ver, bastante valioso. A seguir, temos então os Phoenix Suns, uma equipa que eu nem sei se tem que fazer trocas. Muita gente fala, obviamente, de Dario Saric, mas eu não vou para Saric porque até que ponto alguém está interessado em trocar por um jogador que nem sequer joga. Eu sei que o Michael Porter Jr. é a mesma situação, mas Saric é um bocado mais velho. Eu vi aqui mais rápido Jalen Smith, porque Jalen Smith, nos minutos em que teve, em que Ayton não esteve disponível, foi incrível, e Javel também não esteve disponível, foi mesmo muito bom. Eles não pegaram na team option, por isso temos aqui um jogador bastante novo, 21 anos, que mostrou poder contribuir, mostrou muito bons flashes quando esteve em campo. Estamos a falar que um jogador em 14 minutos tem 7 pontos, 5 ressaltos, muito semelhante a Jackson Hayes. Por isso, mas eu acho que defende melhor, tem melhores instintos defensivos, pelo menos. E eu nem sei se faz sentido, nem sei se faz sentido manter Jalen Smith na equipa, porque, como disse, eles não pegaram na team option, vão ficar sem ele. E acho que há equipas, pelo menos, interessadas em trocar alguma coisinha por ele, sem dúvida alguma. E acho que seria o maior trade asset aqui dos Phoenix Suns a poder utilizar para trocas. Nos Portland Trail Blazers é complicado, não é? Podia ser Damian Lillard, podia ser CJ McCollum, podia ser Robert Covington, estes três sem dúvida que estão em trade talks, Yusuf Nurkic, mas na verdade eu acho que o maior trade asset que eles têm é Larry Nance. Larry Nance não tem encaixado tão bem como esperado. E eu acho que ainda pode haver um retorno muito interessante para o Larry Nance, dependendo do... E como não sei qual é que é o rumo que vai tomar este front office, é muito complicado perceber qual é o rumo. Se vão então para rebuild, se vão tentar dar mais uma época a Damian Lillard, e como é tão complicado, eu decidi não arriscar então em pôr Damian Lillard ou CJ McCollum, se bem que CJ McCollum talvez faça mais sentido, na por cima com esta ascensão de Anthony Simons, que tem jogado tão bem que se calhar torna um bocado CJ McCollum mais dispensável. Anthony Simons é um shooter, 40% de triplos,
a lançar 7 triplos por jogo, por isso não é uma amostra pequena. E seria mais, se calhar, nessa perspectiva que podia ser CJ McCollum aqui. Mas eu vou pôr Larry Nance porque, como não tem encaixado tão bem, e eu acredito que existem imensas equipas interessadas em ter Larry Nance, imensas equipas disponíveis para dar um bom package por Larry Nance, sem dúvida, Larry Nance Jr. Eu acho que se calhar aqui Larry Nance seria o jogador alvo, a ver o que é que estavam dispostos a trocar e que pronto foram buscar ainda esta época, mas isso não quer dizer nada. Depois temos os Kings, não é? Os Kings que são uma miséria, basicamente. Os Kings são um caos e sem dúvida uma equipa que vai estar ativa neste, neste trade season. E eu acho que o jogador a ser trocado é Buddy Hield. Buddy Hield acho que é um jogador que tem muito mais valor para fora do que para quem vê jogos dos Kings. Buddy Hield é um jogador com hábitos muito maus, tem maus hábitos de basquetebol. É um jogador que já tem 29 anos e que se calhar muita gente ainda não se apercebe que tem 29 anos, que tem vários problemas e tendo em conta que estavam disponíveis a dar-lhe no verão, eu acho que já devia ter sido trocado. E daí achar que o Buddy Hield o maior se calhar trade asset que eles têm, porque eu acredito que existe muitos jogadores que acham que muitos jogadores não, muitas equipas que acham que Buddy Hield é o jogador que pode ajudar as equipas onde estão e não podem, na verdade, mas não pode não, que não vai ajudar assim tanto como eles acham. Como disse, Buddy Hield está longe de ser pronto, eu acho que está bastante longe de ser um jogador que, eu acho que as estatísticas que apresenta são muito melhores do que realmente é ter Buddy Hield na equipa. Obviamente que existem muitos mais trade assets, ou seja, De'Aaron Fox, Rickon Holmes, Tristan Thompson, Harrison Barnes, mas sinceramente eu acho mesmo que aqui não há muito por onde fugir em relação a Buddy Hield. Eu acho que Buddy Hield não tem interesse mesmo nesta equipa e tem muito menos valor do que as pessoas lhe dão, pelo menos a meu ver. Depois temos o San Antonio Spurs e aqui nos Spurs quem eu tenho como trade asset mais importante eu acho que é Derrick White. Derrick White, o jogador assim mais velho deste core que os Spurs têm, e eu se calhar no início da época punha Thad Young, mas Thad Young tem pronto, não tem sido o jogador que tem jogado melhor quando teve a possibilidade e acho que o valor dele desceu bastante. Continuo a achar que é um jogador que pode obviamente contribuir imenso para uma equipa, mas como o valor dele baixou tanto, acho que perdeu aqui alguma relevância e daí não pôr aqui a Thad Young. E acho que se calhar Derrick White é um jogador que esteja então mais disponível para ser trocado, porque Derrick White é sem dúvida um jogador bastante bom, 27 anos, ainda novo, que a perspectiva de ser um 3D ainda, pelo menos, ainda é possível, apesar desta época estar a ter uma down season em termos de lançamento exterior. A defesa continua lá. Eu acho que funciona perfeitamente como segundo guard em várias equipas que possam precisar de um. E, e pronto, apesar de não haver muito o hábito dos Spurs de fazerem trocas ao longo da época, eu acho que a fazerem trocas, eu acho que Derrick White será o jogador a ser a vítima dessa mesma troca, simplesmente pelo que eu disse, pelas características que eu disse. E finalmente chegamos aos Utah Jazz. Utah Jazz que tem sido uma equipa que tem tido uma época bastante shaky, uma época bastante estranha, a meu ver. Não, pronto, as expectativas cá seriam, eu tinha expectativas muito mais altas. Isso é uma equipa que sem dúvida se sentem muita falta de Rudy Gobert quando o Gobert não está em campo. E eu acho que se calhar aqui vão tentar ver o que é que podem trocar. Eu acho que se calhar aqui o jogador a trocar é o jogador que tem sido uma desilusão este ano, que eu acho que ainda pode contribuir noutras equipas, mas neste ano tem lançado muito pior. Eu estou a falar obviamente de Joe Ingles. Joe Ingles tem sido
tem sido mau mesmo, o que é sinceramente de admirar, pelo menos a meu ver, não estava à espera. Estamos a falar de 7 pontos por jogo, uh, 3 assistências, 3 ressaltos, mas em 40% de field goal e 35% de triplos, algo que não, que não era comum, que não era nem perto comum por Joe Ingles. Para além disso, um jogador que sem dúvida deu um passo atrás na sua defesa, que era um também das chamadas de marca dele e que, como disse, sem dúvida deu uma volta atrás, infelizmente. Piorou bastante nesse aspecto. E existe, mas mesmo assim eu acho que existem ainda equipas disponíveis para trocar, tendo em conta o que ele pôde e já ofereceu noutras épocas. E daí achar que muitas equipas podem estar simplesmente disponíveis a trocar por Joe Ingles por acreditar que o que aconteceu aqui é simplesmente fatiga de estar na mesma equipa, desta situação que não melhora, não tem melhorado. E daí achar que Joe Ingles podia ser sem dúvida um trade asset bastante interessante. E eu acho que eles vão tentar ver o que é que as equipas oferecem por Joe Ingles. Nem que seja juntando uma draft pick, não é? Que aí há sempre equipas disponíveis a trocar, sem dúvida alguma. E pronto, cheguei então ao fim na Conferência Oeste dos jogadores que acho que possam ser trocados, ou pelo menos o jogador mais interessante a ser trocado em cada equipa. Fazendo assim um recap rápido: Mavericks, Jalen Brunson; Denver Nuggets, Michael Porter Jr.; Golden State Warriors, James Wiseman, obviamente; Houston Rockets, Eric Gordon; Clippers, Terrence Mann; Los Angeles Lakers, Kendrick Nunn; Memphis Grizzlies, Kyle Anderson; Minnesota Timberwolves, Taurean Prince; New Orleans Pelicans, Jackson Hayes; Oklahoma City Thunder, Kenrich Williams; Phoenix Suns, Jalen Smith; Portland Trail Blazers, Larry Nance Jr.; Sacramento Kings, Buddy Hield; Spurs, Derek White; Utah Jazz, Joe Ingles. E pronto, chegando a este ponto, acho que posso passar então aos meus prémios semanais. E não querendo complicar, então, aqui o meu MVP vai para o jogador que tem sido o MVP a par de Nikola Jokic desta época e tem estado ultimamente completamente absurdo. Tem estado a um nível absurdo, como disse. E estou a falar de Joel Embiid. Joel Embiid com 35.5 pontos por jogo, 12 ressaltos, 6 assistências, 2 blocos, em 50% de field goal e 79% de free throw. Está 4-0 esta semana. Ganhou 4 jogos pronto, os 4 jogos que teve, ganhou os 4. Contra Spurs, Pelicans, Lakers e Kings. E Joel Embiid é quase o one-man machine. Ele joga sozinho, quase, e tem sido absolutamente fantástico. Tem sido fenomenal. E esta equipa sem ele não estava nem sequer cheirava ao nível a que está agora. E pá, não há palavras para descrever o que o Joel Embiid tem feito estes últimos 2 meses, 3 meses, e sem dúvida o MVP desta semana, porque se esta equipa ganhou 4 jogos, não foi por causa de Tobias Harris ou Seth Curry, sem dúvida alguma. Depois, de seguida, então, temos para o resto dos prémios. Na Team of the Week, é uma equipa simplesmente porque tem jogado tão bem, já está há tanto tempo a ganhar seguido, que apesar de esta semana só terem ganho 3 jogos, é os Phoenix Suns. Os Phoenix Suns estão em 9 vitórias seguidas. Eles estão 39-9. Eu não sei se muita gente está a prestar atenção, e porque eu continuo a achar que muita gente vê os Phoenix Suns não como uma séria ameaça ao título, e sem dúvida que temos aqui uma equipa que é claramente uma das favoritas ao título. Não há motivo para não ser, e temos aqui uma equipa que está em 9 vitórias seguidas, ainda não tem o double digits losses, ou seja, eles têm mais, não sei, eles têm menos derrotas do que vitórias dos Magic. Os Magic ganharam 10 jogos, eles só perderam 9 jogos ainda. Nos últimos 9, já está 9 jogos seguidos a ganhar. Consistência, é uma equipa que tem que ser vista mesmo como candidata, se não a candidata principal até da Conferência Oeste a ganhar
o título sem qualquer tipo de dúvidas, não é? Ahm, mas pronto. No meu Coach of the Week, podia ir para os Phoenix Suns, não é? Para Monty Williams, que treinou esta equipa para ganhar 3 jogos, então foram 2 contra os Jazz e 1 contra os Wolves. Ahm, eu pus Eric Spoelstra, simplesmente porque é uma equipa. Aqui, o que os Miami Heat estão a fazer com a Seed 1, eu sei que ter a Seed 1 neste momento na Conferência Este, na próxima semana, posso estar a falar e estar em quinto, mas eu acho que o que Eric Spoelstra tem conseguido fazer ah, é completamente. É fantástico. O Spo tem sido. Pronto, como disse, Spo tem sido incrível a forma como ele tem trabalhado as rotações e, e o que ele tem. Com a quantidade de jogadores que estão fora sempre, por exemplo, o Larry, que esteve fora aí neste último jogo, apesar em que eles perderam contra os Raptors só em terceiro overtime. As ausências, o retorno de Bam, epá, a forma como conseguem integrar jogadores como Gabe Vincent, não estou a dizer que são maus jogadores, mas o facto de conseguirem integrá-los tão facilmente na equipa, como Max Struz, até mesmo Kyle Guy, epá, é fantástico. Eles desta semana, 3-1, esta semana, ganharam 3 jogos e, como disse, perderam contra os Raptors. Uh, mas Spo tem sido um dos claros candidatos a Coach of the Year, a meu ver. Um, completamente fantástico. Depois, o meu prémio de Rookie of the Week é sempre entre os mesmos. Se calhar em relação aos diferentes que eu tenho falado do Wayne Washington Jr. nos Pacers, que tem jogado bastante bem com a oportunidade que tem tido, sem dúvida alguma. E acho que é um jogador a manter pelos Pacers, um jogador bastante novo e que tem, como disse, jogado bastante bem, em percentagens bastante boas, 43% de triplos em 7 tentativas e shooters nunca são a mais, não é quase. Mas o Rookie of the Week desta semana vai para Franz Wagner que pronto, conduziu até os próprios Magic a ganhar 2 jogos em 3 esta semana. De dizer que também Jalen Suggs, desde que voltou, tem estado melhorzinho. Teve um jogo um bocado piorzinho na última vez, mas sem dúvida a um nível muito mais alto do que tinha estado antes. Mas Franz Wagner, a meu ver, é o rookie desta semana. 21 pontos, 3 ressaltos, 5 assistências, 0.7 steals, 0.3 blocos e principalmente 60% de field goal, 44% de triplos, 93% de free throw e apesar de Jalen Suggs estar a jogar melhor, continua a ser sem dúvida o melhor rookie aqui dos Orlando Magic. E por fim, passando então pois ao resto da equipa da semana, tenho no guard spot então, no center spot tem Joel Embiid, como disse. Os guards são Chris Paul, dos Suns, não é? 3-0, como disse, Jazz e Timberwolves, com 23 pontos, 7 ressaltos, 11 assistências, 0.7 steals, 0.3 blocos e as percentagens 53%, 64 triplos e 73 free throw. E isto nem chega para representar tudo o que Chris Paul é responsável e tudo o que Chris Paul faz por esta equipa. Por isso, achar que mesmo isto sendo incrível não é suficiente para representar o que Chris Paul faz. E no outro guard spot tem que ser Ja Morant, 35 pontos por jogo, 7.8 ressaltos, 6.5 assistências, 1.3 steals, 50% de field goal, 41% de triplos, 70% de free throw. 3-1 para esta semana para os Grizzlies, ganharam contra os Spurs, Jazz e Wizards e só perderam contra os Mavs. E os outros forward spots, eu vou continuar a fazer a batota e pôr Nikola Jokic como forward. Se a NBA pode pôr DeRozan como guard, eu posso pôr Jokic como forward. Porque Jokic tem sido, apesar de Embiid ter sido melhor, Jokic continua a ser também fantástico. Conduziu os Nuggets para 4 vitórias esta semana. Tiveram, de dizer também que lá está, tiveram um calendário um bocado mais simples, apanhando 2 vezes os Pistons e depois os Nets e os Pelicans. Nets também com muitas baixas, mas Jokic com 29 pontos, 13 ressaltos, 9 assistências, 1.5 steals em 56, 41, 97. Não há muito para onde fugir também, e não selecioná-lo seria uma heresia quase.
Daí ter que o selecionar. E o outro forward spot é para um jogador que logo depois de eu ter gravado o meu episódio decidiu. Não, sim, decidiu basicamente jogar um treino contra os Washington Wizards, marcou 51 pontos. Tatum então com médias de 36 pontos, 7 ressaltos, 6 assistências, uma steal, um bloco, 57% de field goal, 45% de triplos, 94% de free throw. Ganharam os Wizards, Kings e Pelicans e perderam contra os Hawks. Sem dúvida que estas médias estão muito, muito, muito influenciadas por, pelo jogo que fez, mas 51 pontos, mas mesmo assim continua a fazer bons jogos ao longo da semana. E sem dúvida que estes Boston Celtics ainda não dá para perceber aquela equipa, mesmo com o Robert Williams a conseguir manter-se em campo durante 30 minutos, continuam a ser uma equipa que são inconsistente como tudo e é muito, muito difícil prever esta equipa, muito, muito difícil ver o que é que esta equipa vai fazer. Epá, não sei. Mas pronto, o Jason Tatum tem sido completamente fantástico ultimamente e esta semana foi destruído, principalmente contra os Wizards. E pronto, agora só falando assim, destacar mais algumas exibições. Sem dúvida, Trae Young tem andado a jogar bastante bem e o retorno de Andre Hunter é importante. Mas também falar de John Collins, que teve um jogo de 21 pontos, 9 ressaltos e 4 blocos, muito importante. Depois Boston Celtics, como disse, os 51-10-7 de Jason Tatum, mas também aqui um 30-10 de Jaylen Brown ou um 13-17 de Robert Williams, tem sido bastante importante. Ou mesmo este último jogo em que Tatum marcou 38 pontos, 8 ressaltos, 7 assistências. Por parte dos Nets, Kyrie Irving tem jogado bem, entre eles um jogo de 32 pontos, 7 ressaltos, 7 assistências. James Harden com um triplo-duplo incrível, 32 pontos, 33 pontos, 12 ressaltos, 11 assistências. E Cam Thomas também com um bom jogo a vir do banco. E Patty Mills em 3 dos 4 jogos com mais de 20 pontos, que é para isso que ele está. Depois os Hornets, que espetaram 158 nos Pacers, aqui com boas exibições, normal, não é? De LaMelo Ball, Miles Bridges, o tipo, incluindo um triplo-duplo incrível de LaMelo Ball de 29, 10, 13. Incluindo também Kelly Oubre, que esteve on fire, marcando 10 triplos com 39 pontos. E também James Bouknight com um bom jogo a vir de banco de 8 pontos. Aqui os Bulls, em que DeRozan aqui com um jogo de 41 pontos. Vukcevic começar a jogar melhor, incluindo um jogaço de 26-15. Zach LaVine também a vir um bocado de cima, incluindo um jogo com 30 pontos, mas principalmente a Ayo Dosunmu com um grande jogo de 24 pontos, 8 assistências. Importantíssimo que a Ayo Dosunmu tem sido para esta equipa, ainda por cima com as lesões de Lonzo Ball e Alex Caruso. Parte dos Cavs, apesar de não ter falado de Evan Mobley, teve um jogo bastante bom, um duplo-duplo de 15 pontos, 12 ressaltos. Darius Garland também com 2 bons jogos, mas fala também de Kevin Love, que tem sido incrível a vir do banco e sem dúvida começa a cimentar a sua posição para potencial candidato a Six Man of the Year. Não tira Tyler Hero, mas sem dúvida que deve estar na conversa. Depois aqui nos Mavericks, Porzingis, que tem continuado a jogar bem, apesar de ter saído magoado neste último jogo. Mas Luka Doncic também completamente incrível. Não ter posto Doncic aqui neste top é um bocado, na minha equipa da semana, é um bocado quase ofensivo, até por causa dos jogos, incluindo um 37-11-9 ou um 15-10-15 ou outro jogo de 36-12. Mas pronto, não dá para tudo. Mas tem sido incrível. Jalen Brunson também, incluindo um duplo-duplo de 20 pontos e 11 ressaltos. E Maxi Kleber, um duplo-duplo de 15 pontos e 14 ressaltos. E também Reggie Bullock, que apareceu aqui com um jogo de 23 pontos finalmente. E acho que os últimos 2 ou 3 jogos tem estado mais consistente de triplos. Como falei dos Nuggets, Nikola Jokic, eu se calhar a destacar a prestação de 34-9-8. Mas também o Will Barton, Austin Rivers, Jeff Green e Aaron Gordon. Cade Cunningham com um bom jogo e Sadiq Bey também, incluído Cade Cunningham com um jogaço de 34 pontos, 8 ressaltos, 8 assistências, 2 steals, 4 blocos. Incrível. Golden State Warriors, Klay Thompson teve o melhor jogo desde que voltou, com 23 pontos, mas Andrew Wiggins também, Kuminga com um jogo de 22 pontos, também grande jogo. Jordan Poole e Curry têm jogado bem. Rockets, Curry tem estado melhorzinho desde que teve aquela baixa das Green se lesionou. Nos Rockets destacar Christian Wood e Garrison Matthews e até um bom jogo de Kevin Porter Jr. Pacers, como disse, Dwayne Washington e 2 jogaços de Domantas Sabonis, incluindo um triplo-duplo 24-18-10.
Clippers temos então Zubac que continua a jogar bem, Reggie Bullock e Amir Coffey que tem sido, e Luke Kennard têm sido grandes surpresas e realmente a assumir o desafio que lhes é dado. Pois aqui nos Lakers o retorno de Anthony Davis tem sido positivo, incluindo um jogo de 31 pontos, 12 ressaltos com 4 blocos. Russell Westbrook também com bons jogos e até minimamente eficientes e com poucos turnovers, mas LeBron James também com jogado, só que o facto de ter encostado influencia muito. Memphis Grizzlies já foi então Ja Morant, incluindo teve um triplo-duplo e 41 pontos no outro jogo também. Jaren Jackson Jr. que tem sido incrível, principalmente defensivamente, com 2 dos jogos com 6 blocos e isso representa parte só da defesa, mas não toda. E também Brandon Clark, a vir do banco e tem estado cada vez melhor. Para Miami Heat, Jimmy Butler tem sido monstruoso também, incluindo um dos jogos desta derrota. Teve 2 triplos duplos, entre eles um triplo de 37, 14, 10 com 3 steals e 2 blocos. Depois aqui nos Bucks, Chris Middleton, Drew Holiday e Giannis Antetokounmpo, normal. Tal como nos Wolves, Cat e Edwards principalmente, mas aqui Anthony Edwards com um jogaço de 40 pontos, 9 ressaltos, 3 blocos, 3 steals. Muito bom jogo de Anthony Edwards, brilhou completamente e as expectativas à volta de Anthony Edwards são cada vez mais altas. E Jared Vanderbilt também com um bom jogo. Depois aqui nos New York Knicks, sem dúvida que nos New Orleans Pelicans, JV, Josh Hart, Devontae Graham como jogo, Serge Jones e Nickel Alexander-Walker também. Depois nos New York Knicks temos então RJ Barrett, que sem dúvida tem estado muito melhor, incluindo dos últimos 4 jogos, 3 deles mais de 20 pontos, o que é bastante positivo. E Obi Toppin aqui com um bom jogo de 18 pontos. No OKC, um duplo-duplo de SGA e um duplo-duplo de Josh Giddey e 27 pontos de Lu Dort ao longo dos 2 jogos que tiveram durante a semana. Como disse Orlando Magic, para além de Franz Wagner, foi também se calhar de Jalen Suggs, aqui com um bom jogo de 15 pontos e que foi um bom jogo, e Mo Wagner também e Cole Anthony. Sixers, não há muito a dizer para além de Embiid, em ter sido monstruoso. Phoenix Suns, Chris Paul, Devin Booker, mas Cam Johnson e Biombo tem sido incrível, mas falar também do triplo-duplo de Chris Paul de 21, 10, 14. Portland Trail Blazers, Yusuf Nurkic continua a jogar bastante bem, mas Anthony Simons e se não fosse a lesão de Nasir Little também aqui em destaque, infelizmente. Por parte dos Kings, falar que Nemias Esqueta jogou aqui alguns minutos em que teve 6 pontos, 2 ressaltos, 2 blocos, e David Mitchell jogou bem, e neste último jogo, apesar da derrota, Tyrese Haliburton com 38 pontos. Nos Spurs, o típico DeJounte Murray e Jakob Poeltl também, mas Devin Vassell aqui com um bom jogo, mas DeJounte Murray é sem dúvida o destaque nesta equipa, incluindo um grande jogo de 29 pontos, 12 ressaltos, 12 assistências com 3 steals. Depois aqui nos Raptors, muito boas exibições. Gary Trent com 3 jogos acima de 30 pontos. Scottie Barnes, OG Anunoby com 3 jogos também com mais de 20 pontos, um deles duplo-duplo. Pascal Siakam com 12 assistências num dos jogos com 24 pontos, 9 ressaltos, 21 pontos, 13 ressaltos, 6 assistências, 4 steals, 4 blocos, quase um 5x5. Por isso, muitas boas perspectivas. Nos Utah Jazz, apesar de estar muito mal, falar que Jordan Clarkson tem jogado bem e Mike Conley. E por fim, aqui nos Washington Wizards, o destaque maior da equipa é Kyle Kuzma, porque Bradley Beal, 23 pontos, não é suficiente para o nível de alguém de Bradley Beal que tem tido um ano no mínimo desapontante. E pronto, chega então ao fim a esta nova edição, que vai ter exatamente o mesmo tempo que a edição da semana passada, e que não foi de propósito assim. E se ouvirem isto no domingo, espero que tenham votado ou que vão votar. E pronto, para a semana vamos ver o que é que acontece. Temos então anunciado os All-Stars a todos. E aí sim, aí se calhar já se fala um bocadinho mais dos All-Stars. Por isso, pronto, até para a semana. Tchau.